Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É sempre uma grande alegria. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso concílio depois do nosso culto, e um concílio muito especial onde nós tomamos uma decisão importante para a vida da igreja. Nós estávamos vendo a possibilidade de alteração do imóvel que estava sendo permutado aqui, e depois do finalzinho do culto a gente passa as imagens, para você. Mas um tempo bem precioso, um dia de festa, um dia de alegria, um dia de celebração. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando de festa, de celebração, nós também temos alguns grandes desafios no nosso coração. E logo depois do concílio, eu estava refletindo, pensando nesse momento decisivo da igreja, e Deus me trouxe uma palavra já conhecida da igreja, mas que eu acredito que é extremamente importante, para a gente poder trazer ela de volta ao nosso coração. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Eu queria ler com você a partir do verso 11. 2 Crônicas 7, dos versos 11 até o 22. Quando você encontrou, você dá um glória a Deus. 2 Crônicas 7, de 11 a 22, nos diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Eu queria ler ainda mais um texto, querido, que é muito parecido com este, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3.
Se você puder abrir, Hebreus capítulo 3, nos diz assim, dos versos 1 até o 14. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém. Feche os teus olhos, querido. Se você pudesse colocar em pé um minuto, eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, clamando mesmo pelo mover do Espírito Santo. Eu quero falar sobre caminhos de Deus para a cura. Caminhos de Deus para a cura. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, mais uma vez derramar o nosso coração diante do Senhor. Nesse tempo, Pai querido, tão maravilhoso, Pai, ó Deus querido, onde nós temos, ó Deus querido, o privilégio de poder celebrar, de poder engrandecer, agradecer, ó Deus querido, o Teu nome por tantas dádivas do Senhor. Nós queremos também, Pai querido, consagrar as nossas vidas, para que o Senhor venha com Teu Espírito sobre cada um de nós, ó Deus, nos enchendo, Pai, ó Deus, trazendo mesmo, Pai, a unção e a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós possamos, renovados pelo poder do Teu Espírito, ó Deus querido, seguir, ó Deus, firmemente, ó Deus querido, a direção que o Senhor tem proposto, ó Deus, ao nosso coração. Nós queremos entregar, Pai querido, esse tempo nas Tuas mãos, clamando, Pai, pela unção, ó Deus, do Teu Espírito. Eu preciso dela para poder falar, ó Deus, e meus irmãos precisam dela para poder ouvir. Então, Deus, unge, Senhor, as nossas vidas, ó Deus querido, e vai, ó Deus, ministrando o nosso coração. Ó Deus, que à medida que a Tua palavra é compartilhada, ó Deus, o Senhor possa estar exercendo poder, Pai, de cura sobre as nossas vidas, sobre, ó Deus querido, os Teus propósitos sobre o nosso coração, ó Deus, e nos enchendo, ó Deus querido, com aquilo que é Teu. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração neste lugar. Ninguém, ó Deus querido, é desconhecido do Senhor, nem aqui, nem nas casas. Então, Deus querido, toma nas Tuas mãos as nossas vidas e nos encha, ó Deus querido, com a Tua presença viva e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Assente-se um pouquinho, querido. Se você puder voltar, nós vamos dar uma corrida nessas duas pequenas porções da palavra do Senhor,
para que a gente possa refletir. Quando nós olhamos a história de John Wesley, o nosso fundador, nosso precursor, nosso irmão mais velho, nós vemos que Deus havia gerado no coração dele um grande desafio, que Deus o havia chamado com o propósito de restaurar a nação, especialmente a igreja, e espalhar santidade bíblica por todos os cantos da terra. Esse foi um dos pilares, né, que moveu o início da nossa igreja. E eu entendo que esse pilar, ele não mudou, ele continua vivo, né? Cada geração que passa, Wesley teve o privilégio de ver essa palavra se cumprindo. A nação, a sua nação, a nação da sua geração sendo restaurada. Ele teve o privilégio de ver a igreja sendo renovada, e ele com certeza viu na sua geração os princípios de santidade sendo espalhados por onde ele pôde anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós entendemos que esse desafio ele continua presente em nosso tempo. Quem acredita que a nossa nação precisa de restauração, diz amém. Qual é a nossa parte nessa jornada? Quem acredita que a igreja do tempo presente precisa de restauração? E quem acredita que a santidade precisa ser espalhada por todos os cantos da terra, diz amém. Né? E isso tem tudo a ver conosco, tudo a ver com o meu e o teu chamado. Quando nós olhamos o texto de 2 Crônicas, eu gosto demais dele, porque ele acontece num momento de festa, num momento de celebração, num momento de louvor. O templo, a casa do rei havia sido concluída, o templo havia sido concluído, e eles estavam em época de inauguração, eles estavam celebrando a conclusão de uma grande obra. E no meio daquela festa, no meio daquela celebração, Deus visita Salomão durante a noite. As festas eram sempre prolongadas, eram mais de um dia, eram vários dias de celebração, vários dias de festa. Quem sabe a gente vai fazer isso quando concluir o nosso, né? Nós vamos ter vários dias de celebração. Mas é interessante, querido, que no meio da celebração, Deus visita de uma forma inusitada. Quando a gente está em festa, tudo que a gente não quer pensar em problema. É verdade ou não? Quando a gente está em celebração, a gente não quer pensar que exista a possibilidade de termos que enfrentar lutas. E Deus vem até Salomão, ministra o coração de Salomão de uma forma até estranha, para o momento que eles estavam vivendo. E Deus fala assim, que se o povo deixasse de ouvir a direção de Deus, se o povo deixasse de caminhar segundo o coração de Deus, se o povo deixasse de realizar a obra do Senhor, se o povo deixasse de dar atenção àquilo que Deus estava dizendo, é claro que eu estou falando com as minhas palavras, aquilo que nós encontramos no texto. Deus está dizendo no meio da festa que Ele estava deixando uma forma, deixando uma direção, deixando uma instrução para que todas as coisas pudessem vir a ser restauradas, oferecendo solução, direção, para que qualquer caminho estranho pudesse ser revertido. Pudesse ser revertido. Eu falo que às vezes a gente é meio cabeça dura. Verdade ou não? Né? A gente é meio cabeça dura. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, eu estava me lembrando de Isaías 48, versículo 18, 17, 18, 19, onde Deus fala assim,
se o meu povo apenas escutasse a minha voz, apenas ouvisse a minha direção, todas as coisas seriam diferentes. Todas as coisas seriam diferentes. A geração que vem seria uma bênção. As coisas aconteceriam de uma forma extraordinária. Mas nem sempre a gente tem a disposição de escutar a direção que vem do coração de Deus. E nesse tempo, querido, de decisão, eu olho para esse texto e eu vejo Deus falando primeiro de prevenção. Não? É uma palavra de prevenção. 2 Crônicas é uma palavra de prevenção. Deus vem na festa e ministra o coração de Salomão, falando da possibilidade de algumas coisas acontecerem. E quando Deus fala de prevenção, querido, Deus fala porque a possibilidade daquelas coisas acontecerem eram reais, elas eram verdadeiras. Ninguém fala de prevenção onde não existe a possibilidade real das coisas acontecerem. Imagina se nós faríamos uma campanha aqui em Maringá, né, de prevenção contra uma tempestade de neve. Vamos convocar a cidade inteira, porque nós precisamos nos preparar para uma tempestade de neve. Quem acreditaria nessa campanha? Não existe possibilidade, a não ser que Deus mexa, né, nos termômetros do mundo todo e fala assim, aquele povo precisa passar um frio, né? Vamos mexer com eles lá através de um frio. Agora, queridos, Deus não me alertaria, e Deus não alertaria você, Deus não alertaria Salomão e o seu povo, se não houvesse o perigo real de sermos contaminados pelo pecado. Se não houvesse essa possibilidade, não existiria nenhum alerta de Deus sobre a possibilidade do pecado nos alcançar. Deus não nos alertaria sobre o perigo do pecado se alojar em nosso coração, se ele não fosse uma ameaça real. Deus não nos alertaria sobre a possibilidade de esfriamento da nossa fé. Às vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente levanta a corda, que a gente diz assim, pode vir o que vier, né? Eu vou enfrentar, porque eu levantei hoje cheio de fé. No dia seguinte, a gente levanta, né, e diz assim, oh Deus, estou morrendo. Existe uma possibilidade real de esfriamento. Deus não nos alertaria se não fosse verdade essa possibilidade. Nós não teríamos tantos alertas nas Escrituras, queridos, se nós, sobre a inclinação da nossa carne, sobre o andar pela vontade do nosso coração, se não lutássemos verdadeiramente contra essas possibilidades. A palavra de Deus, ela sempre está à nossa frente, sempre nos alertando sobre perigos reais. Estamos aqui num momento muito maravilhoso, decisivo, um tempo maravilhoso hoje pela manhã, mas é num momento como esse que Deus vem e diz assim, queridos, tem algo muito maior, muito mais especial, muito mais profundo, muito mais significativo, e eu quero o coração de vocês incendiado pela minha presença, porque a minha presença é que fará toda a diferença na sua vida, no seu ministério, na sua missão, no seu compromisso, no seu relacionamento. Deus traz uma palavra de alerta, de prevenção. A segunda coisa que nós encontramos aqui, querido, é um chamado para a volta. É interessante que eles estão na festa, eles estão na celebração, Deus visita Salomão e Deus
chama Salomão, apresenta para Salomão possibilidades e chama o povo de volta para ele. Lá no livro de Hebreus que nós lemos, no capítulo 3, se você prestou atenção, Deus está liberando uma palavra de alerta contra um vírus letal que poderia se desenvolver, que poderia paralisar e que poderia levar à morte. E esse vírus é chamado aí no capítulo 3 de incredulidade. É um alerta sobre esse vírus que estava se desenvolvendo no meio do povo, um vírus letal, um vírus que poderia paralisar, né, e levar a vida daqueles irmãos à morte. E o versículo 1 do capítulo 3 deixa bem claro para nós que para quem está sendo endereçada essa palavra. O versículo 1 diz assim: por isso, santos irmãos, olha que coisa maravilhosa e tremenda. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele está dizendo assim: querido, existem possibilidades reais e nós não podemos desviar os nossos olhos daquele que é o autor da nossa confissão. Nós precisamos caminhar focados nele, precisamos direcionar os nossos olhos para eles, os nossos ouvidos precisam estar atentos a toda a direção que vem dele. E o autor de Hebreus, querido, para poder clarear essa experiência, essa direção para nós, ele pega um triste testemunho, né? A gente antigamente dizia um testemunho. Ele pega um triste testemunho de uma geração, que foi de uma geração passada, que foi liberta de forma assombrosa, que caminhou debaixo de milagres e que tinham como alvo uma grande e preciosa promessa. Ele pega como testemunho uma geração que vivenciou coisas extraordinárias da parte de Deus, que experimentou o sobrenatural nas suas vidas, mas que se deixaram contaminar pela incredulidade. Caminharam 40 anos, vivendo milagres, experimentando milagres, ouvindo Deus de uma forma sobrenatural, mas que se deixaram contaminar pela incredulidade. Ou seja, não permitiram que tudo aquilo que eles estavam vendo e percebendo penetrasse no coração e guiasse as suas vidas, dirigisse as suas vidas. O texto de 2 Crônicas, querido, é igualmente uma palavra de alerta. É como se Deus dissesse para Salomão: hoje nós estamos em festa, porém precisamos manter o nosso coração em sensibilidade à direção de Deus. É muito fácil deixar de ouvir o Senhor. É verdade ou não? Né? É muito fácil deixar de ouvir a direção do Senhor. Mas ele diz: mas quando isso acontece, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei em socorro do meu povo. Eu virei em socorro do meu povo. Amados, talvez a gente não precise esperar a obra ser concluída para que na festa a gente possa dizer assim: eu quero voltar, eu quero me humilhar, eu quero orar, eu quero buscar, eu quero realmente andar na direção do Senhor. Talvez a gente precise fazer isso agora, para que quando a gente chegar lá, a gente já vá sabendo dos desafios, né, que nós temos diante do Senhor e o quanto nós precisamos escutar da direção do Senhor.
Quando eu vejo esses desafios de Deus, querido, para que aquele que se chama pelo nome do Senhor, Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu lembro do apóstolo Pedro dizendo, né, que se nós nos humilharmos perante a sua poderosa mão, 1 Pedro 5, o Senhor nos levanta, o Senhor nos exalta, o Senhor nos coloca de pé. Ele nos sustenta, quando a gente volta para Ele. Esse é um caminho tão simples, mas tão difícil de trilhar. Porque às vezes, querido, a gente tem a indicação do médico dos médicos, mas a gente fica procurando caminhos que não nos leva para o médico dos médicos. A gente fica tentando resolver as coisas. Imagina se todos nós, povo de Deus, nessa cidade, quando começou essa crise toda que vem assolando o mundo inteiro, todos nós espalhados pela face da terra, nos humilhássemos diante do Senhor, nos colocássemos em clamor diante do Senhor, o que poderia estar acontecendo nesse mundo todo, querido? Se nós começássemos a visitar os lugares de oração e não permitíssemos mais que os lugares de oração estivessem vazios, o que poderia estar acontecendo nesse mundo? Se nós crêssemos naquilo que Jesus fala, que todo aquele que bate vai ter a porta aberta, e nós confiássemos verdadeiramente nisso, de que a minha busca não é uma busca frustrada, o que poderia estar acontecendo nesse mundo afora? E se nós fizéssemos o caminho de volta para Deus, em todo o tempo, volta e meia a gente pega um caminho errado, mas a gente tem uma dificuldade para voltar, e a gente fica batendo perna para lá, perna para cá, corre de um lado, corre do outro, mas o caminho, querido, é caminho de volta. É o que o livro de Oséias, no capítulo 14, versículo 1, tem como direção. Ele diz assim, está falando com o povo de Israel, ele diz assim, enche o teu coração com palavras de arrependimento e volta. E volta. E aí ele traz uma série de promessas maravilhosas nesse capítulo, como resultado da volta. Amados, nós temos uma palavra de prevenção e nós temos um chamado de volta. E isso tem que queimar o nosso coração. Isso tem que queimar o nosso coração. O tempo todo. O tempo todo. Quando a gente pega um caminho errado, querido, qual é a nossa primeira reação? Reconhecer que a gente pegou um caminho errado? Não. A gente quer se esconder, a gente quer fugir, a gente quer... E a gente vai caminhando, caminhando e vai postergando a cura. Ele diz assim, querido, o caminho de Deus para a cura é esse. Por isso que ele fala em Hebreus, usando o testemunho de um povo que viveu coisas extraordinárias de Deus, mas que no meio do caminho provocou indignação no coração de Deus. Ele diz assim, é um povo que caminhou 40 anos e não entrou na terra. Não entrou na terra. Nós temos uma palavra de alerta, e nós temos uma promessa de restauração. O final desse versículo, ele diz assim, se nós fizéssemos isso, às vezes eu fico em luta com Deus. Você crê que aquilo que está escrito aqui é real, querido? É verdadeiro? Crê mesmo nisso? Né? Mas se a gente crê, por que a gente não faz? Né?
A gente crê, a gente sabe que Deus não mente. A gente sabe que Deus é verdadeiro no que fala. E Ele está oferecendo um caminho de cura. E Ele diz assim, né, que se nós voltarmos, se nós inclinarmos o coração, lembra bem que Ele está falando no contexto de festa, de celebração. Nas minhas jornadas, querido, de ministério, eu fiz muitos casamentos. E teve um casamento que o casal de noivo chegou para mim e falou assim: pastor, nós queremos casar, mas nós não queremos fazer os votos. Eu falei assim: como assim? Ele falou: não, nós queremos que o senhor mude o voto. Esse negócio de falar assim, na alegria e na tristeza, nós queremos que o senhor fale assim, só na alegria. Né? Nós não queremos profetizar tristeza no nosso casamento, então nós não vamos fazer esse voto. Nós não vamos fazer aquele voto, né, na riqueza ou na pobreza. Fala só na riqueza. Eu falei assim: tá bom, podem arrumar outro pastor para fazer o casamento. Porque essas lutas, elas estão presentes, querido. Essas batalhas estão presentes. E Deus está dizendo assim, querido, na sua batalha, na sua dificuldade, na sua crise, se você ouvir a minha direção, ouvir a minha instrução, Ele diz assim: eu ouvirei dos céus. Que coisa maravilhosa, né? Eu ouvirei dos céus. Querido, quando você fala com Deus, você não fala ao vento. Quando você conversa com Deus, você não está falando ao vento. Deus está dizendo assim: eu ouvirei dos céus. É maravilhoso isso. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. E aí ele diz na sequência: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi este lugar e santifiquei esta casa. Eu consigo olhar lá na frente e já consigo ver Deus dizendo: eu escolhi. Agora, querido, o fato de Deus ter escolhido não exime a minha responsabilidade de falar com Ele, de apresentar para Ele, de estar ouvindo a direção dEle. E aí, querido, com o nosso coração curado, restaurado, renovado, cheio, é que nós poderemos fazer diferença por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente ande. Nós temos uma palavra de prevenção, é possível acontecer. Nós temos um chamado para voltar, porque a gente volta e meia dá uma escorregada, né? A gente volta e meia dá uma escorregada. E sempre que a gente dá uma escorregada, a gente sempre vai encontrar, o inimigo sempre vai oferecer uma possibilidade da gente culpar alguém ou alguma coisa, né? Ele consegue reduzir a nossa visão. E aí retarda a nossa volta. E quanto mais retarda a nossa volta, mais a gente se enfraquece. Quando eu estava lá em São Paulo, pastoreando ainda como seminarista, nós servimos por 3 anos na igreja metodista no bairro do Aeroporto, e lá eu conheci uma família, e essa família contou uma história para nós, que uma pessoa
recebeu um diagnóstico de que estava com câncer. E a primeira reação dela foi negar o câncer. E as pessoas que sabiam que ela tinha diagnosticado, conversavam com ela, ela dizia: não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Passaram-se 2 anos e aquela mulher começou a sentir dores muito fortes. E aí não teve outra saída, ela voltou para o médico. E quando ela voltou para o médico abriu e disse: não tem mais o que fazer. E ele diz assim: se você tivesse procurado a gente 2 anos atrás, provavelmente você teria sido curada. 2 anos atrás. E foi o tempo exatamente que ela postergou a busca daquilo que ela tinha como dificuldade. Querido, todas as coisas que eu e você passamos por elas, lutas que nós enfrentamos no dia a dia, Deus sempre aponta para nós um caminho e uma direção de cura. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Corre para Deus, corre para Deus. E a última coisa, querido, que eu queria compartilhar com você, agora lá no livro de Hebreus, e se você quiser abrir lá no capítulo 3, de novo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Uma palavra de cuidado pessoal e uma palavra com teor missionário. E aí ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Uma palavra que me desafia a cuidar do meu coração, a cuidar com as coisas que penetram na minha vida, que podem gerar no meu coração um espírito de incredulidade, a sutileza da incredulidade. Quando a gente se frustra, quando a gente se machuca, quando a gente se decepciona, há uma grande probabilidade de que se desenvolva em nosso coração um espírito de incredulidade. A gente não percebe, querido. O povo de Israel, um testemunho disso, eles estavam caminhando com Deus, de repente eles estavam lá nas alturas, e de repente eles começavam a caminhar, deixavam de confiar em Deus, e começavam a confiar nas coisas que Deus havia dado para eles. E eles só iam perceber quando estavam no cativeiro. Lá começava um processo de novo, de restauração, de volta. A gente precisa estar alerta, querido, porque nós estamos enfrentando luta o tempo inteiro, luta o tempo todo. E nessas lutas que eu e você enfrentamos, o que nós temos permitido entrar em nosso coração? E o que as coisas que têm entrado em nosso coração têm gerado em nossas vidas? Fé ou incredulidade? O que tem sido gerado no seu coração? Ele diz assim: cuida do teu coração. Você já teve desânimo para orar? Já não? Né? Eu também já. Mas se a gente não reage a isso, querido, isso gera o que em nosso coração? Que tipo de sentimento se desenvolve? É uma palavra dita para os irmãos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Aí o versículo 13 é um versículo extremamente missionário. Ele diz assim: pelo contrário, não deixe a incredulidade entrar, não seja um propagador da incredulidade. Ele diz assim: pelo contrário, encorajai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Amados, dependendo da palavra que a gente libera para as pessoas, ou a gente põe a pessoa de pé, ou a gente derruba a pessoa. Ou a gente gera fé, ou a gente gera incredulidade. É verdade ou não? Alguém aqui já foi atingido por alguma palavra? Que entrou assim no seu coração e falou assim: meu Deus, estou no pó. Agora, querido, você já feriu alguém com alguma palavra? Ele diz assim: cuida, querido. Ele diz: cuida do teu coração e seja um instrumento gerador de fé. Ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. O que é hoje? Né? Quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus dá como direção hoje, e a gente diz assim: amanhã eu faço, né? É igual aquele regime de segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Né? Quantas vezes você já programou para começar um jejum, um regime, segunda-feira? E até hoje, ele não se consolidou. Segunda-feira eu vou começar tal coisa. Querido, a palavra de Deus, ela é colocada como desafio para que nós possamos praticá-la já, agora. Até porque a gente não sabe o momento que vem logo em seguida. Jesus pode voltar ou a gente pode partir. Então, o grande desafio do coração de Deus é que Ele deseja usar a minha vida e a sua vida de forma sobrenatural para gerar fé na vida das pessoas, para que nenhum engano do pecado se aloje no coração das pessoas. Às vezes a gente é usado para consolidar pecados, mas Deus nos chamou para consolidar a fé na vida das pessoas. Amém, querido? Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho, nesse dia tão especial, onde nós como igreja estamos tomando decisões importantíssimas. Tempo de festa, tempo de celebração. Daqui a pouco nós vamos fazer isso de uma forma mais concreta, mas nesse tempo de festa, Deus sempre age de forma preventiva. Sempre age de forma preventiva. Não vacila. Nós lidamos com possibilidades reais. A palavra fala que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar quem ele possa. Esteja em festa ou não, ele está ao derredor, rugindo como leão. Nós temos uma palavra de prevenção. Nós temos um chamado de volta. Um chamado onde nós somos desafiados
como irmãos que somos, santos irmãos, participantes da vocação celestial. Participantes da vocação celestial. A considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Não tirar os olhos dele, não tirar os olhos dele. Nós temos uma promessa. Talvez você esteja buscando uma resposta de Deus, querido, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E talvez as coisas que você vê desanimam o teu coração, as coisas que você ouve desanimam o teu coração, e ao invés de gerar fé, geram incredulidade na sua vida. Mas eu queria que você lembrasse que alguém está ouvindo o seu clamor no céu. Eu queria que você lembrasse dessa verdade. Alguém está ouvindo o seu clamor no céu. Todas as demais palavras que não procedem do coração dele, rejeite-as. O Senhor ouve o seu clamor, perdoa o seu pecado, e Ele sara a sua terra. Ele sara a sua terra. Porque os olhos dele estão abertos, atentos, os seus ouvidos, à oração que você apresenta diante dele. Você é amado dele, escolhido dele, para ser um instrumento de cura nessa nação, um instrumento curado para ser um curador, restaurado para ser um restaurador, cheio para poder derramar por onde quer que você passe, para que aquilo que Jesus prometeu, que do coração daquele que crê fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Eu queria que você colocasse a sua vida e o seu coração diante de Deus, querido. Seu coração está exposto diante de Deus. Ele conhece seu coração melhor do que você mesmo conhece. Se você, querido, tem procurado caminhos que não são os caminhos de Deus para a cura, diga para o Senhor nessa noite: Deus, eu quero te pedir perdão. Nesse tempo de luta, nesse tempo de crise, nesse tempo de isolamento, de distanciamento, nesse tempo de ameaça, nesse tempo de expectativa que nós vivemos, ora parece que as coisas vão estar no controle, na semana seguinte está tudo fora do controle, uma expectativa e logo em seguida uma frustração. Querido, o teu Deus não perde o controle de nada. E se eu e você voltarmos o nosso coração para Ele, querido, a cura do Senhor se estabelece. A cura do Senhor se estabelece. Diga para o Senhor nessa noite: Deus, renova a minha vida, me perdoa pelos caminhos errados que pego, oh Deus, e me renova a vida para que eu possa ser um instrumento gerador de fé, que eu possa ser um homem de oração, uma mulher de oração. Talvez a coisa que eu e você mais podemos fazer com toda a liberdade, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma reserva, é estar verdadeiramente na presença do Senhor, clamando pela sua presença, clamando pelo derramar do seu Espírito, clamando pela cura nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor e também da nossa cidade. Nós podemos, querido. Não precisamos de nenhuma forma, de nada, precisamos de uma decisão. Não precisamos de um programa, nós precisamos de uma direção, de uma decisão, de uma decisão apenas. E os céus serão visitados pelo clamor do povo de Deus.
e as orações do povo de Deus serão ouvidas, e o Senhor derramará cura sobre a vida, sobre a família, sobre a cidade, sobre a igreja, sobre a nação. Wesley se tornou o homem que se tornou, querido, na oração. Numa reunião de oração sem muita vontade, ele foi incendiado pelo poder do Espírito Santo. E incendiado pelo poder do Espírito Santo, ele foi usado pelo Senhor para ministrar cura na sua nação. É assim que Deus deseja que eu e você estejamos nesse tempo de celebração. Coloque seu coração, querido. Você e Deus por um instante. Diga a Deus, essa palavra de prevenção é para a minha vida. Essa palavra de alerta é para a minha vida. Essa promessa de cura é para a minha vida. Mas o chamado de cuidado comigo e de cuidado com os irmãos também é para a minha vida. E eu quero viver essa palavra em toda a plenitude, para que no momento em que nós tomarmos posse da nova obra, nós estejamos lá vivendo, ó Deus querido, tudo que o Senhor já tem para cada um de nós, no poder que há no nome de Jesus. Querido, se você entende o que Deus está falando com você, levante uma das mãos aos céus e diga: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu recebo essa palavra na minha vida e eu tomo posse dela, Pai, para que ela se cumpra na minha vida primeiramente, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos aqui nesse momento de culto, nesse momento de celebração, nesse momento de adoração, ó Deus querido, nesse momento de vitória, de conquista, de sonhos, ó Deus querido, mas também, ó Deus querido, de visitação do Teu Espírito Santo, ó Deus, da mesma maneira que o Senhor fez com Salomão, ó Deus querido, trazendo, ó Deus querido, realidades, ó Deus querido, concretas sobre a vida daquele Teu servo, Pai querido, falando de possibilidades, de coisas que poderiam acontecer no coração do povo, ó Deus querido, mas dando a direção, ó Deus querido, de cura, oferecendo caminhos de cura, ó Deus querido, e nós queremos nessa noite tomar posse, Pai querido, ó Deus querido, e tomar uma decisão que nós entraremos pelos caminhos de cura que o Senhor nos oferece. Deus, todo espírito do inferno, ó Deus querido, que tenta gerar incredulidade, ó Deus, em nosso coração, que tenta gerar, Pai querido, no meio dessas lutas todas, cansaço, desânimo, ó Deus querido, nós repreendemos, ó Deus, todos os dardos inflamados do maligno e nos levantamos, Pai querido, para caminhar os caminhos de cura. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha casa, eis aqui, Pai, o meu ministério, eis aqui a Tua igreja, ó Deus querido, e nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, ó Deus querido, para andar, ó Deus, na direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós não queremos, ó Deus querido, passar pela experiência, ó Deus, que nossos irmãos do passado passaram, Deus, ó Deus, quando estavam sendo lembrados, ó Deus, pelo testemunho de outros irmãos, ó Deus, que viram coisas prodigiosas da parte do Senhor, mas mesmo assim não se deixaram guiar pelo Senhor, e por causa disso não puderam entrar no descanso, no repouso do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu consagro a vida de meus irmãos, eu consagro as famílias que estão, ó Deus, ligadas conosco agora,
ó Deus, nas suas casas, que o Senhor visite as casas, visite as famílias, ó Deus querido, promova a cura, promova a restauração, ó Deus querido, nas famílias, quebre, Senhor, toda mentira de Satanás, todo laço do inferno nas famílias, ó Deus, rompa com toda cilada, com toda artimanha, Pai querido, e traga cura, ó Deus querido, para o teu povo. Levanta famílias decididas, ó Deus querido, a caminhar, ó Deus, pelos caminhos de cura do Senhor. Deus, no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos pelo nosso concílio nessa manhã, ó Deus querido, pelas coisas, pela forma, ó Deus querido, com que o Senhor nos agraciou, o Senhor conduziu esse momento precioso na vida da tua igreja. E agora, Pai querido, nós estamos aqui dizendo, ó Deus, que nós caminharemos nos caminhos de cura do Senhor, e nós veremos a tua glória, ó Deus querido, sendo derramada, ó Deus, por todos os cantos, hoje e sempre. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.